Vamos orar e depois prosear. Senhor Deus, hoje é um daqueles dias que o desânimo bateu à minha porta, em que eu não vejo saída e parece que as orações não surtem efeito, que a espera está longe demais, que a mudança nunca acontecerá. Desistir sempre parece o melhor caminho. Deixar para trás e começar tudo do zero, tudo de novo, é o que nos salta os olhos nos dias sombrios. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos traga o escape nos dias ruins. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Terminei a prosa passada dizendo que deixar de ser livre é aprender a dividir. Quando o Senhor disse, serão dois uma só carne, é exatamente ser um em tudo. Eu estava falando da vida financeira do casal. E eu te pergunto, quantos casos ou quantos casais você conhece que cada um tem a sua conta bancária separada? Um não sabe o quanto o outro ganha. Isso não é casamento, pelo menos não um casamento cristão, com os propósitos definidos por Deus em sua palavra. Como os casais que levam vidas separadas esperam chegar a ser um bom vinho? Esperam se transformar em uma boa safra, como disse o mestre Sala ao esposo. Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Vamos lá. Depois de ficarem presos juntos, o casal começa a enfrentar problemas que até então não lhe diziam respeito. Por isso, no processo de fabricação de vinho, a primeira recomendação é preciso controlar a temperatura do invólucro, pois, a partir dela, o processo pode ser retardado ou até interrompido. Entende que quando a temperatura no casamento aumenta, quando as brigas se prolongam demais, quando não há perdão, o processo acontece como o vinho? Ou o amor do casal começa a esfriar, e para voltarem a ser um casal novamente, precisam de terapia, muita oração, e o processo de se tornarem um é retardado. Já com outros casais, eles jogam a toalha e o processo é interrompido. Passam logo para o divórcio. Não querem mais saber de perdão, de conversa, de terapia, porque a temperatura aumentou tanto que muitas brigas passam para ofensas e até agressões físicas. É por isso que o Senhor Jesus precisa estar presente no casamento desde a concepção dele, ou seja, já nas bodas, porque na lua de mel o negócio já começa a ferver, se não até borbulhar. Claro que para cada casal, o que eleva a temperatura é diferente da de outro casal, mas assim como no vinho, que a temperatura adequada varia de acordo com cada tipo de vinho, em nós a temperatura ou os problemas dependem de cada casal, mas todos nós teremos ações internas e influências externas que trarão esse aumento de temperatura. Assim como no vinho, que o contato das leveduras e bactérias com o mosto é o que dá início a todo o processo. No nosso caso, vai depender de cada casal, mas o financeiro, o espiritual, familiar, política, crenças, valores, animal de estimação, corte de cabelo e sabe-se lá mais Deus o quê. O primeiro problema, sem dúvida, quase sempre será o financeiro, porque não existe mais o meu e o seu, agora será o nosso. Pelo menos assim que deveria ser. No meu caso, começou já na lua de mel. Na minha casa, diferentemente de outras casas, eu economizo e o meu marido que gasta. Então, na lua de mel, estávamos em uma cidade e queríamos ver uma peça teatral famosa. E o meu marido queria ir ao lugar mais e mais da cidade. Mas em outros teatros também faziam a tal apresentação e um belo dia, passeando pela avenida turística, apesar do meu marido já ter na cabeça dele que teria que ser aquele teatro, eu vi alguém anunciando a tal peça em outro teatro por 3 vezes menos do que o valor do teatro mais e mais. Então eu lhe disse, olha, naquele local é mais em conta. Pronto. Não precisei de mais nada para começar a quebra de moléculas do casamento. Foi um barraco só. E desde então tivemos que aprender a lidar com os gastos. Muitas das vezes eu finjo que não estou vendo, apesar de achar que está gastando demais. E outras vezes ele deixa de gastar para não me incomodar.
Mas o mais importante nisso é que aprendemos a conversar um com o outro sobre o que fazer ou não. Pois antigamente ele chegava a gastar sem me dizer e quando chegava o fim do mês, a briga vinha. Hoje em dia, quando vamos falar sobre dinheiro, quando eu discordo, ele às vezes diz: "Isso eu não abro mão." E nós vamos nos equilibrando. Uma vez deixa para lá, na outra deixa de gastar e não temos mais aquelas brigas sem fim por causa de gastos. Mas não há transformação sem aumentar a temperatura, sem sair do conforto, sem aprender a lidar com o outro. No meu caso, e imagino que no caso de muitos casais, nossos familiares são excelentes catalisadores. Catalisador é uma substância que modifica a velocidade de uma reação química. Ou seja, o negócio já está pegando fogo sozinho, sem familiar nenhum entrar com seu dedo. Mas depois que eles entram, aí o negócio não só pega fogo. Eles jogam gasolina e colocam os bombeiros de greve. Quantos casos você não conhece ou até mesmo já aconteceu com você de familiar subir a temperatura do seu casamento a ponto de você dizer: "Chega, não quero mais, isso não é para mim." Vou dar alguns exemplos que aconteceram com pessoas próximas que foram verdadeiros catalisadores para aumentar a temperatura sem o casal precisar fazer nada. Uma amiga da minha irmã casou-se. Eles resolveram comprar um terreno para construir um sítio na cidade onde o sogro da amiga mora. Começaram a construção, fizeram uma piscina, tinham animais de estimação e um belo dia foram viajar e deixaram a chave com o sogro para que ele pudesse ir dar uma conferida no lugar, dar comida aos animais e etc. E quando o casal voltou de férias, o querido sogro tinha construído um espaço para ele também no sítio. Um quarto, um banheiro, uma pequena cozinha, para que ele e sua esposa e amigos e parentes pudessem aproveitar a piscina e colocar um galinheiro no sítio do filho, porque eles gostam de criação, sem perguntar se o casal estava de acordo. E quando os pombinhos chegaram de viagem, encontraram a piscina cheia de convidados do sogro. Quando eu soube dessa história, meu coração começou a palpitar e eu nem conheço ninguém desse povo. Imagino a amiga da minha irmã. Outro caso foi de outros 2 pombinhos que depois de nascer sua primeira filhinha, o sogro da moça era pastor. E quando acabou o culto, ele perguntou quem queria ir visitar a netinha com ele. E o pastor levou alguns de seus membros sem avisar aos pombinhos, no caso a nora, que estava indo à casa dela com convidados dele. Também em um grupo de oração, uma vez uma moça pediu oração para o sogro que os obrigava a almoçar todos os domingos na casa dele. E um belo dia, que a nora disse que não ia ao almoço, o sogro foi pessoalmente à casa dos pombinhos tirar satisfação com ela dentro da casa dela. Sem contar os casos de sogra, que nem vou mencionar aqui, porque senão essa prosa não teria fim. Deus do céu, é muita transformação para pouca uva. No meu caso, minha família já foi catalisadora para aumentar a temperatura no meu casamento por diversas vezes, e eu não sabia lidar com a situação. E já fiz o que muita gente faz, ficar do lado do pai ou da mãe e não do lado do cônjuge. Na verdade, muitos de nós demoramos tempo demais para entender que a sua família é o seu marido ou a sua esposa e os filhos. Mas muitos pais, mandões que são, acham que podem e devem direcionar o casal da forma deles. Muitos, tão egoístas que são, que preferem que o filho ou a filha se divorciem do que deixar de intrometer-se onde não devia. Eles querem um genro ou uma nora que os agrade e não que agrade ao seu filho ou à sua filha. O que muitas pessoas precisam entender é o seguinte: quando em Gênesis o Senhor disse: "Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne", o Senhor se refere à palavra homem pensando em pessoas maduras, de maturidade formada, capazes de formarem uma nova família. Deixará significa mudança, transformação. Seu pai e sua mãe significa o modelo de família completa no qual eles formarão. Se unirá à sua mulher significa que a partir de agora serão uma nova família. E se tornarão significa que será um processo de aprendizagem, amizade e confiança. E uma só carne significa intimidade profunda entre 2 pessoas.
e não para ser compartilhada com familiares. Por hoje é só. Acompanhe mais um capítulo dessa história do Oração e Prosa e vamos juntos orar ao Senhor para que consigamos transformar o nosso casamento.